eu sou a Andrea, eu escrevo no blog Lagarta Vira Pupa, eu sou mais conhecida como a mãe do Theo e eu vou estar aqui falando para vocês sobre o que eu gostaria que tivessem me falado logo que o Theo teve o diagnóstico de autismo. A gente sabe que esse momento é muito delicado, a gente fica muito fragilizada, a gente entra mesmo numa fase de luto, que é completamente normal, mas tem algumas dicasinhas que se eu tivesse tido desde o início, eu acho que minha vida teria sido um pouquinho mais fácil. Então vamos começar falando disso. Quando você tem o diagnóstico, o médico te dá um diagnóstico e geralmente é um médico que entende do assunto que vai dar o diagnóstico, a gente acaba se apegando muito a essa pessoa, né? Porque a gente meio que caiu de paraquedas nesse mundo do autismo, a gente não entende nada disso, então a palavra daquela pessoa vira lei pra gente. Então, geralmente, os médicos direcionam para suas próprias terapeutas, indicam mais ou menos o que você deve fazer, mas tem várias coisas dos detalhes do dia a dia que eles não contam pra gente, que isso a gente só vai aprender com outras mães e outros pais. Então, a dica número 1 que eu dou é procure ter contato com outras mães e outros pais. Se vocês digitarem autismo no Facebook, vai aparecer vários grupos, várias páginas, várias informações, várias associações de pais. Então, a primeira dica é não passe por isso sozinho. Você vai aprender com outros pais, você vai pular algumas etapas se você tiver contato com outros pais, vai facilitar a sua vida, vai facilitar o seu dia a dia e vai adiantar o seu aprendizado neste caminho. Além do que, é muito bom você perceber que você não está sozinho nessa. Que tem outras pessoas que passam pela mesma situação que você e acredite em mim, só quem passa pela mesma situação vai te entender. Então, é uma coisa que eu considero essencial desde o início, é procurar ter contato com outras pessoas que estão na mesma situação. E a internet está aí para ajudar. A segunda dica que eu gostaria de dar é uma que também a maioria dos médicos não dá. A maioria dos neurologistas ou psiquiatras que fazem o diagnóstico do autismo, que é cheque a parte orgânica do seu filho. Então, por exemplo, a gente esquece que a criança depois que recebe o diagnóstico de autismo, parece que a gente esquece do resto, né? Porque agora o autismo meio que vira o centro das atenções dos holofotes. Mas, seu filho ainda é uma criança, começa por aí. Crianças podem ter alergias alimentares, podem ter problemas gastrointestinais. Aliás, problemas gastrointestinais têm sido muito relacionados com o autismo. Tem umas pesquisas novas mostrando que as crianças autistas estão mais sujeitas a problemas gastrointestinais do que as crianças típicas. Refluxo, gastrite, enfim, é tanta coisa que pode ter, que pode estar afetando o comportamento do seu filho. Nem tudo é o autismo. Então, vamos primeiro descartar causas físicas para alguns comportamentos, principalmente aqueles mais complicados de hiperatividade, de agressividade, verificar se a criança está com alergia alimentar, verificar se ela está com algum problema intestinal, se ela tem intestino preso, se ela tem intestino solto, procurar bons médicos que possam avaliar essa parte da criança, porque você descartando isso, ou você lidando melhor com essa parte orgânica, obviamente vai refletir no comportamento da criança também. Né? Nem tudo está no cérebro, a gente sabe que tem várias outras coisas que podem influenciar no comportamento das crianças. Então, a segunda dica é checar a parte orgânica do seu filho. A terceira dica que eu gostaria de dar, tô até errando os dedos aqui. A terceira dica que eu gostaria de dar é, seu filho está com atraso de fala? Provavelmente foi isso que ligou ali a anteninha e o radar de que tinha alguma coisa meio fora do lugar no desenvolvimento dele. Se o seu filho está com atraso de fala, não perca tempo. Procure uma fono, de preferência uma fono que entenda de comunicação alternativa. E aí a gente tem algumas alternativas, né? O mais usado, pelo menos aqui no exterior, é o PECS, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. Algumas crianças se adaptam muito bem com linguagem de sinais também, então é uma questão de analisar qual que seria a melhor opção para o seu filho e dar uma voz para ele. Porque, acreditem também, muitos comportamentos que a gente considera inadequados, indesejados, como muitas birras, daquelas que eles se jogam no chão e eles choram muito, às vezes até um pouco da questão da agressividade, acontece porque eles não estão conseguindo se comunicar. É muito frustrante. Eu uso um exemplo que é básico. Você chega num país que você não conhece o idioma, então você está perdido na rua, você não tem o 3G ali, qualquer coisa para se localizar em um mapa, e você não sabe nem como pedir ajuda para uma pessoa que está ali na rua, porque você não fala aquele idioma. Então deve ser muito frustrante, deve ser totalmente complicado isso na cabecinha de uma criança, ainda mais uma criança tão pequena. Então vamos resolver essa parte da comunicação, vamos dar uma voz para essa criança. O PECS tem a vantagem também que a criança entende a importância da comunicação, ela entende que a comunicação é uma coisa de ida e volta, ela dá a figura, ela ganha o que ela pediu. Então ela começa a perceber a importância da comunicação, ela começa a se interessar pela comunicação,
né? Uma criança não vai sair falando simplesmente porque a fono fez ela repetir alguns vocábulos, alguma coisa. Primeiro é uma questão de entender o processo de comunicação, se interessar por isso, e aí ela querer se comunicar. Por isso, muitas vezes, esses sistemas de comunicação alternativa, eles ajudam até a puxar a fala. Se lá na frente o seu filho não for mesmo falar, porque a gente sabe que tem uma minoria de crianças autistas que realmente não vão desenvolver a fala, pelo menos ele aprendeu a se comunicar. Aí pode passar para um aplicativo daqueles que ele digita e sai a voz e fala. Pelo menos ele tem uma voz, né? Que isso é o mais importante. A quarta dica tem a ver com terapias. Meu objetivo não é indicar a terapia que é boa, a terapia que é ruim, indicar alguma terapia. Não é esse o sentido da dica. O meu ponto com terapia é um só. Independente da terapia, da linha terapêutica que você for seguir, a criança tem que gostar. Não tem jeito, assim, lembra quando você ia na escola quando você era pequeno? Os momentos em que você estava menos motivado provavelmente eram os momentos que você não lembrava de nada do que tinha acontecido na aula, né? Uma criança é assim, ela vai aprender se ela estiver motivada, se ela gostar de quem está aplicando aquela terapia, se de preferência ela estiver se divertindo com a terapia. Ela não deixa de ser criança, né, gente? Não adianta a gente querer sentar essas crianças numa mesinha e querer que elas ajam como adultos, elas ainda são crianças. Então, se o seu filho chora todas as vezes quando chega na porta da terapeuta, ou quando a terapeuta chega na porta da sua casa, ou o terapeuta, liga aí um sinal de alerta. Isso não é legal, o seu filho não está aprendendo. Né? A gente tem que, principalmente quando eles não falam, a gente tem que ter essa sensibilidade maior de entender que se eles não estão gostando daquilo, eles não vão evoluir. As terapeutas com quem o Theo se desenvolveu melhor, nesses 5 anos de autismo que a gente já tem, foram as terapeutas que ele amava mais, que ele abraçava, que ele beijava, que ele dava risada, com quem ele se divertia. Aí funcionou, aí a gente viu de fato ele evoluir. Dica tem a ver com uma palavrinha-chave que é paciência. Paciência, gente. A gente aprende com essas crianças tanta coisa e uma das coisas que a gente mais aprende é desacelerar. Por quê? O autismo muitas vezes traz aquela coisa que se chama problemas de aprendizagem. Né? Então, uma criança típica, se você virar para ela e falar: filho, não limpa a boca na roupa, sua boca tá suja de comida, limpou na manga da roupa. Provavelmente, depois que você falar isso umas 5, eu não sei, eu não tenho filho típico, mas eu imagino que depois de você falar umas 5 até 10 vezes, a criança vai entender que o lugar de limpar a boca é no guardanapo. Em uma criança autista, o processo demora, e demora bem mais. Aqui em casa, teve coisas que demorou 1 ano, 2 anos, de eu falar com ele toda vez que acontecia o comportamento. Modelava o comportamento ideal que ele deveria ter. Demorou. A gente teve paciência. Repete. Essa é outra palavra, repetição. Vai vir o comportamento, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber esperar. A gente tem que modelar para eles, tem que ensinar para eles o que eles devem fazer. E o jeito que a gente fala com eles também influencia muito. Então é muito melhor você dar uma instrução direta do tipo, ao invés de você falar: filho, não limpa a boca na manga da roupa, você fala: filho, limpa a boca no guardanapo. Isso para eles, a frase é mais curta, a direção vai mais rápido, é mais fácil de entender e vai possivelmente facilitar o aprendizado deles. Então, a gente dá a instrução no positivo e não no negativo, ao invés de você falar não faça isso, você fala faça aquilo, também facilita o aprendizado. Outra coisa importante é que a gente desenvolve formas de dizer as coisas de maneiras diferentes. Uma coisa que vocês vão notar é que as crianças autistas, elas são muito sensíveis à palavra não. Então, geralmente, se você falar um não, principalmente aquele duro, seco, que vai pá, um não, isso vai desencadear uma crise. Ela vai jogar no chão, ela vai ficar muito frustrada. Por quê? Porque acontece que uma criança autista escuta 10 vezes mais nãos do que uma criança típica durante o dia. Né? A gente sabe que o aprendizado deles é mais devagar, que eles não têm aquela o que a gente chama de skill social, então eles vão fazendo muitas coisas que são inapropriadas às vezes, então não, chega uma hora em que só de ouvir o não aí já vai pro chão e já vai dar um problema. Então a gente tem que desenvolver formas de bloquear esses comportamentos e de falar o não de forma diferente. Então, por exemplo, seu filho quer comer um biscoito logo antes da janta, sei lá, 10 minutos antes da janta. Ao invés de você falar com ele: não, você não vai comer o biscoito, você pode falar com ele: você vai comer o biscoito depois que você jantar. Vocês vão ver que isso acaba melhorando a situação, vai melhorar um pouquinho a coisa das crises. Então, de novo a coisa de trazer o positivo. Existem formas e formas de você colocar limites,
A palavra não, ela não precisa ser explicitamente falada para que a criança entenda a instrução e dependendo do jeito que você falar, vai ser melhor assimilado por ela, com menos drama, menos crise, menos tudo. O que eu vou dar é organize o corpo da criança, que é uma coisa que nenhum médico me falou também, eu fui aprender isso depois com outras mães e que é muito importante. Você já reparou que muita criança autista fica com a boquinha aberta? Meu filho é desses. A boquinha aberta, às vezes a língua fica meio pendurada para fora, a postura deles não é a melhor, eles vão jantar, vão sentar na mesa para jantar e eles já se apoiam em cima da mesa, deitam na mesa. O que acontece é que eles têm uma coisa chamada hipotonia, né? Muitos deles têm, que é muito comum em qualquer tipo de transtorno neurológico, que é o baixo tônus muscular. Então, até a sustentação do próprio corpo deles é complicada, né? Eles se cansam mais para manter o corpo mais ereto e tudo. Uma terapeuta ocupacional ajuda muito nessa questão, tanto da hipotonia quanto da consciência corporal. Que eles, muitas vezes, eles não sabem que você fala assim, coloca a língua para fora, e eles não conseguem. Uma das coisas que traz dificuldade de imitação é a falta de consciência corporal. Ele não sabe que tem uma língua ali dentro da boca. Ele, às vezes, não bate a palminha porque ele nem se tocou que ele tem mãos. Não bate os pés porque ele não se tocou que ele tem pés. Então, a terapeuta ocupacional ela vai ajudar muito nessa questão da percepção do próprio corpo, do desenvolvimento dessa questão física mais relacionada à hipotonia. A fono ela pode passar uns exercícios para essa coisa da flacidez no rosto, da hipotonia no rosto, que muitas vezes prejudica a fala. A fono também pode ver se tem uma questão de apraxia, que é um distúrbio que interfere o jeito como o cérebro organiza aquilo que a criança vai falar e não sai pela boca do jeito que deveria. Tantas coisas que essas profissionais podem olhar, mas outra coisa também importante. Crianças autistas, em geral, têm o que a gente chama de transtorno de processamento sensorial. Elas têm a coisa da confusão dos sentidos, os estímulos que elas recebem do ambiente, através da visão, através do tato, do paladar, do olfato, eles chegam desorganizados no cérebro. Então, um barulho que às vezes não incomoda a gente, para eles é ensurdecedor. Uma etiqueta em uma roupa que você nem está lembrando que está ali, para ele parece que tem um monte de faca cutucando ele nas costas. Então, isso é do transtorno de processamento sensorial. E a terapeuta ocupacional com a especialização em integração sensorial, ela pode ajudar muito nessa parte. Porque uma criança que está com o corpo muito desorganizado, isso vai afetar no aprendizado dela, né? Ela não consegue nem ficar sentada numa terapia, não consegue ficar sentada muito tempo, porque tudo incomoda, né? A percepção do ambiente, os sentidos, tudo. Se você trabalhar essa parte corporal com uma terapeuta ocupacional, principalmente, isso vai melhorar, inclusive, o aprendizado dela do lado cognitivo. O que eu vou dar é antecipação de acontecimentos. As nossas crianças, elas se sentem muito assustadas no mundo, elas não sabem navegar o mundo direito, né? Enfim, isso tudo gera muita ansiedade. Elas não sabem ler as pistas sociais que a gente lê normalmente com relação a outras pessoas, com relação ao ambiente. Então, a gente antecipando para elas o que vai acontecer, a gente tira grande parte dessa ansiedade, elas ficam mais felizes, elas ficam mais dispostas a tentar coisas novas, vai facilitar o seu dia a dia. A melhor forma da gente fazer isso é com imagens. Elas enxergam muito melhor imagens do que elas vão prestar atenção em você falando ou você mostrar uma palavra, que seja. Existem softwares para você baixar imagens gratuitas na internet. Tem um que se chama Picto Selector, que é gratuito, que você pode baixar os pictogramas, que são aquelas imagens com os bonequinhos. Então comece simples, nem que seja com uma imagem de antes e depois. Aí você coloca uma imagem da escola e você coloca primeiro e depois, né? Primeiro você vai para a escola e aí depois você coloca uma imagem de um carro, né, passeando de carro. Depois você vai passear de carro com a mamãe, você já mostra aquilo para a criança. Quando você entender que ela está entendendo mais estímulos, que você pode colocar mais figuras, você já pode fazer um quadro da rotina diária. Então, segunda-feira, aí você coloca a figurinha da escola, depois ele vai para a natação, depois ele vai tomar banho, jantar, ir para a cama, enfim. Antecipar o que vai acontecer no dia dele, para que ele tenha mais segurança, para que ele fique mais tranquilo. Mais uma dica importante. Principalmente no começo, a gente fica muito assustado e com as birras e às vezes quando eles não conseguem se comunicar, eles ficam frustrados, se jogam no chão, ou no restaurante eles não querem ficar sentados na cadeira, eles querem sair, correr, enfim. Desenvolva estratégias, mas não deixa seu filho preso em casa, gente. É uma coisa que não tem volta. Porque se ele não começar a sair desde novinho, para que você ensine ele demoradamente, com muita repetição, daquele jeito que tem que ser, como se comportar nos lugares, ele nunca vai aprender a se comportar nos lugares. Então, como que ele vai aprender a se comportar no restaurante? Indo ao restaurante.
com os pais. E todas as vezes que ele tentar sair da mesa, você puxa para a mesa de novo e fala, olha, a gente vai ficar sentado aqui, porque a gente vai comer, depois que a gente comer, você pode levantar. Leve coisas que distraiam ele na mesa, brinque com ele na mesa para que ele aprenda a ficar ali. E aos poucos ele vai aprendendo. Andar de avião, a mesma coisa, a gente tem estratégia, a gente leva coisa que eles gostam de comer, a gente leva um iPad para que eles possam se distrair, às vezes dá uma medicação, um Dramin para que eles possam dormir, principalmente se for voo noturno, mas é aquela coisa que dá um frio na barriga da gente, mas eles só vão aprender fazendo. Não deixe as crianças presas em casa, gente. Não faça isso. A inclusão social é importante para eles. É importante para a sociedade precisa aprender a lidar com as crianças autistas também. Elas têm todos os direitos que as crianças típicas têm. Elas têm direito de ir e vir. Então, por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente vai passar vergonha, liga aquele botãozinho que eu não vou falar o nome aqui, não liga que as pessoas estão olhando, sai com seu filho, é o direito dele e ele está aprendendo. Dê tempo ao tempo que você vai colher os frutos mais tarde. Essa dica é importante e eu mencionei ela meio que rapidinho no início, que é não se esqueça de que seu filho é uma criança. A gente esquece disso e a gente fica botando a culpa de tudo no autismo. Então, qualquer coisa que a criança faz de errado, ai meu Deus, o autismo, aí a gente chora, a gente se mata, esse autismo maldito. E assim, não é, gente, não é sempre que a culpa é do autismo. Tem coisas que são de criança. Então, assim, às vezes eu vejo meu filho brincando com cuspe, sabe? Eu falo, ai, coisa nojenta, eu falo com ele, tira as mãos da boca, ele fica enfiando todos os dedos na boca. Se eu for lembrar, eu fazia isso quando eu era criança também. Quem não fazia isso? Tem muita coisa que eles fazem que a gente fazia quando era criança. Muita bagunça que eles fazem que a gente fazia quando era criança. Então, não é tudo culpa do autismo. E assim como as bagunças são muito parecidas com as bagunças que a gente fazia quando criança, eles também têm medo. Então, às vezes, a criança está acordando de noite, está indo para sua cama e você fala, o autismo com essas dificuldades de sono que traz para as crianças. Seu filho pode estar tendo pesadelo. Criança tem pesadelo. Meu filho está nessa fase. Ele vai para a nossa cama toda noite. Então, não é só a questão da dificuldade de sono. Eu, na exata idade que o meu filho estava, eu tinha muito pesadelo. Eu dei muito trabalho para o meu pai e para minha mãe. Quem sabe ele não está tendo também. Então, ele é criança, ele tem medo, ele quer acolhimento, ele quer amor, ele quer brincar. Ele é uma criança. A gente não pode esquecer disso em momento algum. A penúltima dica que eu vou dar é coloque a sua máscara de oxigênio primeiro. Sabe quando a gente entra no avião e a aeromoça fala em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque a sua máscara de oxigênio primeiro antes de auxiliar uma criança ou alguma coisa assim? Qual que é o princípio disso tudo? É que se você se estabanar e você for ajudar a criança e esquecer de você, você vai desmaiar ali e ninguém vai se dar bem nessa história. Né? Você só pode ajudar o outro no momento em que você está bem. Então não esqueça de você. A gente sabe que a gente fica muito apertado de dinheiro, principalmente porque no Brasil a gente não tem terapias gratuitas praticamente, né? Então a gente tira daqui, tira dali, tudo para pagar o que de terapia a gente conseguir para as crianças. Mas se for possível, cuide de você, faça a sua unha, enfim. Não tem dinheiro nem para ir num cinema? Vai num parque, esfria a cabeça, fica lá, medita, namore. Depois que seu filho dormir, que você tá sozinho com o marido, vai ver uma série na televisão, vai ver um filme. Se curtam vocês dois, isso é importante pro casamento. E aí, dando um passo além, se você tiver vovô, vovó, ou os dois, que podem ficar com seu filho, sua filha, seus filhos, para que vocês viajem como um casal, façam isso, não desperdicem essa oportunidade, porque é muito importante para o casamento, esse momento a sós. É muito pesado, de fato, a gente cuidar de uma criança autista, dá muito trabalho, então esse descanso dos dois é muito importante. Se você tiver com quem contar nesse momento, vá descansar com seu marido sozinho e deixa a criança com o vovô e a vovó, eles vão sobreviver, vai ser bom para todo mundo. Se cuidem, não se esqueçam. Faça alguma coisa por você, nem que seja meia hora durante uma semana, mas dedique aquele tempo para fazer uma coisa para você. E você vai ver como isso vai fazer diferença. Pais felizes criam filhos felizes, né? A gente não quer que lá na frente o filho venha olhar pra gente acabada e triste, aquela coisa, e ele que pense, nossa, mas isso foi culpa minha, assim, fui eu que fiz isso, eu não quero jamais que meu filho tenha essa culpa. A gente se esforça para fazer do dia a dia da gente uma coisa feliz, da gente ser feliz com ele, a gente passear com ele, porque isso é importante para a vida dele também. Bom, o que eu tinha para falar aqui era isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Mais informações vocês encontram lá no meu blog, eu estou sempre publicando alguma coisa, é o www.lagartavirapulpa.com.br. A gente tem também Instagram, a gente tem também Facebook, estamos em todos os lugares, sempre presentes, e podem contar comigo no que vocês precisarem. Vocês não estão sozinhos, não estão sozinhas, ok? Um abraço para todo mundo e a gente se vê.